Olá pessoal, olá famílias, sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello, psicoterapeuta. Hoje mais uma quarta-feira especial, a primeira quarta-feira do ano de 2026. É com imenso prazer que eu aqui, Júnior, venho desejar a você, família, vocês, famílias que me acompanham, que este ano de 2026 seja um ano da mudança, da recuperação, da prosperidade em saúde e em paz. Que realmente as pessoas que desenvolveram o problema por uso de drogas possam sim encontrar a recuperação, que você familiar que sofre pela codependência possa também encontrar a mudança, encontrar o aconchego dentro desse seu lar que muitas das vezes sofreu por conta dessa pessoa, e vocês familiares acabaram até desenvolveram também transtornos emocionais, dificuldade de dormir, dificuldade de exercer as suas funções naturais do seu dia a dia, enfim, o ambiente inteiro adoecido. Que esse ano seja o ano da mudança, tá bom, pessoal? E eu aqui como profissional terapêutico, como pessoa que vive em recuperação ao longo desse período todo, há mais de 10 anos, gostaria também de dizer para vocês que estou aqui oferecendo meu trabalho como psicoterapeuta. A agenda está aberta para esse ano 2026, tá? Com os atendimentos específicos para a recuperação, tanto da dependência química, tanto também para a codependência, e atendo também pessoas que desenvolveram traumas emocionais, transtornos emocionais, qualquer tipo de situação que envolva a saúde mental. Beleza? Pessoal, vamos lá então. Hoje eu trouxe um tema extremamente interessante, que foi até um tema da primeira reunião que eu fiz com o pessoal da nossa clínica Estrela da Manhã, aqui em Assis. Então, gostaria também de trazer esse tema interessante, falar um pouco sobre as dores emocionais, o sofrimento, como que funciona dentro da neurociência, a questão da mente humana. E isso é muito interessante a gente falar, porque as pessoas às vezes acabam não entendendo o porquê de algumas coisas, de como que funciona, o modo operante do cérebro humano. E aí, obviamente, que nós vamos observar o contexto do transtorno por uso de drogas, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu separei um texto aqui, interessantíssimo, nossa querida Gabriela Abdala, que sempre elabora uns textos extremamente extraordinários, com uma profundidade muito grande. E eu me identifico muito com esses textos que parece não, estamos falando especificamente das pessoas que sofrem por esses transtornos, por traumas, pela dor emocional, tem um entendimento muito grande, muito profundo, e realmente é de extrema importância para a gente analisar o contexto, como eu falei, do transtorno desenvolvido pelo uso de drogas, e também para você que desenvolveu uma depressão, uma ansiedade, uma bipolaridade, é extremamente importante você estar analisando o contexto que você vive e como que a sua mente vem trabalhando esses traumas. Então, assim, vamos lá. Primeiro, analisando o contexto dentro da neurociência, o que é o movimento, o condicionamento dessa mente, da mente humana. Perdão. E vamos lá. Então, assim, a neurociência explica que o cérebro humano ele tem uma capacidade maior e mais forte de absorver informações, registro de memórias, informações negativas. Por isso que o cérebro, o cérebro, quando chega uma informação negativa, acende os mecanismos, aciona os mecanismos de defesa, como sinais de alerta, como sinais de atenção, onde essa mente ela cria uma atenção maior, porque ela precisa antecipar sinais de possíveis ameaças. Ou seja, então, esse cérebro humano, ele tem uma capacidade de absorver, registrar com muito mais força quando a informação é negativa, quando a informação é de perigo, quando a informação, quando a situação é uma situação de uma possível ameaça.
enquanto nós observamos esse quadro, né, nós estamos falando, trazendo para o contexto, né, para você analisar o que são os traumas emocionais, situações traumáticas, eventos negativos, ou seja, o que isso tem de potencialidade na mente do ser humano. Por isso que, quando a gente fala da cura emocional, nós precisamos entender que a cura, né, dessas emoções negativas, ela não vem do esquecer daquela situação, porque aquilo ali ficou altamente registrado na memória desse ser humano. A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor, sem ter mais aquele desconforto emocional, sem sofrer por aquilo. Então, quando eu trabalho com os meus pacientes, tanto no meu consultório aqui, quanto nos consultórios online, é fazer com que a pessoa entenda que todos aqueles traumas gerados pelas experiências negativas, abandono, rejeição, humilhação, né, a pessoa que traiu, teve um relacionamento e foi traído, né, várias situações que a gente percebe do contexto da dependência química e também do desenvolvimento de outros traumas e transtornos emocionais, é a pessoa identificar isso, ressignificar esse sentimento. O que acontece é que dentro do exercício da construção do vício, a maioria das pessoas elas não querem tratar essas emoções. As pessoas usam, né, o cérebro humano confunde a pessoa para ela permanecer usando a substância, porque de certa forma a droga, além de prazer, ela causa alívio de sintomas emocionais negativos. Então muitas das pessoas preferem, né, mesmo que inconsciente, permanecer alimentando essa dor, não tratando ela, e aí o cérebro usa isso como uma ligação rápida para fuga daquilo que incomoda. Aos primeiros indícios de que aquilo está desconfortável, né? Teve uma lembrança, teve um gatilho, ouviu uma música, lembrou, sonhou com aquela situação, né? Viu algo que fez ela lembrar daquela dor, ela alimenta aquele sentimento, e esse sentimento, né, que foi mal elaborado, mal trabalhado, né, que ela não conseguiu ressignificar, faz com que ela busque na substância esse alívio. Tá? Então, assim, dentro dos traumas emocionais, para as pessoas que desenvolveram o transtorno por substância, é muito aplicada essa questão da neurociência e, né, a reorganização das suas emoções. Tá? Então, assim, vamos ler esse texto para vocês entenderem, né, a dinâmica dessa experiência de mudança. E aquelas pessoas que não querem mudar, de certa forma, é um mecanismo de defesa para não lidar com aquele sentimento negativo, com aquela dor, né, imensa que ela sente. Olha só como começa o texto. Nem todo sofrimento quer ser curado. Alguns querem ser mantidos. Existe uma parte do ser humano que não busca a razão. Ele busca a identidade. Busca um lugar seguro onde a dor explique tudo e absolva qualquer escolha. Para muitos, o sofrimento deixa de ser apenas uma experiência e passa a ser um papel, que muitos assumem esse papel do vítima das histórias, né? Conta repetidas vezes a sua dor, o seu problema, e explica por que ele não consegue sair do mundo das drogas. Ele fala, não estou aqui minimizando o trauma de ninguém, não estou aqui minimizando a situação, a experiência que você viveu, o abuso que você sofreu, o abandono que você sofreu, a rejeição que você sofreu, mas eu quero dizer para você que o seu cérebro, ainda hoje, ele tem usado isso como ferramenta de incentivo ao uso de drogas, álcool, medicações e por aí vai, tá? Olha lá, quem sofreu vira nome, história, justificativa e escudo. Abrir mão da dor, nesses casos, não é simples. É perder uma narrativa inteira sobre a sua vida, sobre si mesmo. Foi o que eu falei, as pessoas escolhem continuar essa narrativa de dor, de sofrimento, como justificativa do porquê ele não consegue parar de usar drogas. É por isso que tantas permanecem no uso, mesmo quando as oportunidades reais de sobriedade aparecem. Tá aí o quadro né, das dificuldades, da porcentagem tão baixa de pessoas que se recuperam no meio da dependência química. Não é falta de informação, não é ausência de ajuda, não é sempre a droga mais forte do que a vontade, que as pessoas falam assim, é muito mais forte que a minha vontade de parar. Nem sempre. Às vezes o que prende é o uso que sustenta.
A droga anestesia, mas também organiza. Olha essa mente, neurociência, a droga também organiza. Por quê? Porque a droga, ela desregulou o sistema de recompensa. A linha das prioridades foram alteradas, família perdeu força, o que ganhou força foi a droga, né? O isolamento social, a pessoa perdeu os seus princípios básicos, os seus valores foram invertidos, no qual ele usa de todas as artimanhas possíveis para conseguir abastecer-se do uso da substância, né? Quem conhece o que é dependência química sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então ela organiza esse cérebro que está ali, né? Em total turbulência, desorganizado, pensamentos acelerados, crise de ansiedade, crise de abstinência, né? Aquele comportamento totalmente disfuncional dentro do exercício do uso da substância. A pessoa perde os seus sentidos. Ela dá sentido ao caos, cria rotina, constrói pertencimento. Tem pessoas que você tirar a droga dele e ele não sabe quem ele é sem a substância, porque as drogas deu respostas emocionais que ele não tinha nas suas relações, deu sentido para aquilo que não tinha sentido. Muitas pessoas não sabem, né, dizer quem é ele sem a droga. Por quê? Porque ela criou uma rotina, criou uma identidade, um pertencimento no qual ele não precisa estar numa relação para se sentir bem, porque as drogas supriu todas essas faltas, carências emocionais, carências afetivas, trouxe a ele uma identidade. Ela oferece um lugar, ainda que doente, para quem não sabe quem é sem a própria droga, sem a própria ferida. A sobriedade exige algo que assusta profundamente, porque ele não conhece. É uma responsabilidade emocional. Eu sempre falo aqui nos meus atendimentos, meus pacientes, nas reuniões terapêuticas, nos vídeos que eu gravo, que parte dessa desregulação toda que a pessoa, né, nesses excessos, né, de uso de substância, está na dificuldade de elaborar, de processar informações emocionais. O processamento emocional, né, essa pessoa não consegue ter uma responsabilidade sobre as suas emoções. Exige sentir sem anestesiar, escolher sem desculpas, viver sem álibi do sofrimento. Para quem construiu a própria identidade em torno da dor, a paz parece vazia. Nossa, isso aqui é profundo, né? Para quem construiu a identidade dentro da dor, a paz é um vazio, aquele silêncio que grita dentro da pessoa, que ele fala, cara, eu não estou aguentando, suportando. Por quê? Porque ele não sabe lidar com a paz. Né? Apesar daquelas pessoas que elas vivem dentro de um caos, procuram o problema, o problema está distante dela, ela vai se aproximar do problema, porque é aquele problema que gera toda essa estabilidade, onde ele tem um recurso emocional, né, de buscar na substância esse movimento de estabilizar, mas assim, não sabe lidar com a paz, não sabe lidar com o bem-estar, tem dificuldade quando as coisas estão dando certo. Né? Há quem prefira a dor conhecida do que a liberdade que é desconhecida. Porque a dor, por mais cruel que seja, é previsível, ele já conhece a dor, essa dor é familiar a ele. Tanto a dor de voltar ao uso, a dor da recaída, quanto essa dor emocional. Essa dor ele conhece muito bem, porque ele vem alimentando essa dor há muito tempo. Agora, esse universo da recuperação é desconhecido, é distante. É um universo que ele ainda vai ter que, né, vai ter que adentrar ele e começar a conhecer, desbravejar esse universo. Então muitas pessoas elas preferem permanecer onde estão, alimentando essa dor, porque ela não quer, tem dificuldade de trabalhar aquilo que é desconhecido. Óbvio, o cérebro humano, né, a neurociência também explica isso, ele vai, né, permanecer te forçando a estar onde está. Vamos se esforçar, não. Por isso que a neuroplasticidade reversa ensina que sim, tá? Até vou trazer depois, nesse ano de 2006, um tema falando sobre isso, essa condição, né, da dependência química, que hoje a neurociência avançada, né, os estudos avançados da medicina sobre essa questão do cérebro, né, a nossa capacidade de reorganizar e entendendo que a dependência química hoje é um transtorno tratável. O DSM-5 diz, né, nas suas entrelinhas, lá nas suas linhas de explicação, que a dependência química mudou esse termo, dependência química, para, né, o transtorno por substância, sendo um transtorno tratável. E aí nós precisamos entender que existe a neuroplasticidade reversa, que é a ligação, capacidade dos seus neurônios de encontrar e criar novas áreas de comunicação. Ou seja, dando um novo sentido. Mas isso precisa exercitar, exercer essa função de disciplinar o seu
seu cérebro contra aquilo que você criou. Todos esses circuitos viciosos ao longo desses anos. Então a cura para tudo isso, traumas emocionais, transtornos de drogas, existe a possibilidade, mas você tem que exercitar a função de seguir caminhando, de buscar, de mudar de vida, mudar de hábitos, construção. As pessoas não se tornarem dependentes químico. Muitas pessoas alimentam esse transtorno, essa dependência química, não porque é uma doença incurável, porque é uma construção de hábito. E mudar de hábito exige, muitas das vezes, novos conceitos, novas ideias, aprimorar a sua forma de agir, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de ver, e nem todos estão dispostos a isso, o preço a se pagar. A cura não é apenas parar de usar, é desmontar narrativas internas, abandonar identidades antigas, suportar o silêncio que vem quando a droga sai de cena. E nem todos estão dispostos a perder quem foram, mesmo que isso signifique descobrir quem poderia ter sido. Caramba, profundo, né, pessoal? Por isso, nem todo sofrimento quer ser curado. Alguns querem ser preservados porque sem ele a pessoa ainda não sabe quem é. Então, para desmistificar esse universo tão complexo que é a recuperação da dependência química, comece sim a alimentar a recuperação, busque entender os seus traumas, busque ajuda, busque atendimento terapêutico para os profissionais que entendem especificamente desses traumas, que pode dar a você um novo significado. Talvez a cura esteja no falar, em abrir o seu coração, em encontrar realmente as raízes desse problema. Identifique aquilo que você precisa mudar e dê o primeiro passo. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe a todos e uma ótima semana, até semana que vem.